Olá! Hoje a gente vai desvendar um assunto que, olha, parece super complexo, mas na verdade afeta a vida de todo mundo: a jurisdição. Sabe quando um problema acontece e tem gente ou empresa de outro país no meio? Quem é que tem o poder de julgar? É exatamente isso que a gente vai entender melhor agora. Para começar, vamos pensar numa situação que é cada vez mais comum, né? Aquela compra num site gringo que deu tudo errado. O produto não chegou ou então veio com defeito. E aí, como fica? A gente recorre a um tribunal aqui no Brasil ou lá no país da empresa? Essa é a pergunta de $1 milhão que a jurisdição ajuda a responder. Então, o nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal poder de julgar. Depois, quando é que o Brasil entra na jogada para decidir. Em seguida, vamos ver os casos em que a palavra final é sempre brasileira. E os tribunais estrangeiros, como ficam? E, por fim, o que acaba ficando de fora por escolha de quem está no contrato. Ok, vamos começar do começo. Antes de sair vendo as regras, a gente precisa entender a ideia central. Afinal, o que exatamente significa jurisdição? Olha, de forma bem simples, jurisdição é o poder que o Estado tem para dar a palavra final num conflito. É a capacidade de dizer o direito, sabe? E de forma oficial, definitiva, usando uma figura neutra, que é o juiz. Isso é, na prática, uma das maiores demonstrações de soberania de um país. E o ponto-chave é exatamente este. Quando as pessoas não conseguem se resolver sozinhas, a jurisdição entra em campo. A decisão do juiz, que é esse terceiro imparcial, se sobrepõe à vontade das partes. A solução não vem mais delas, mas sim do Estado, que chega e impõe uma resposta para o problema. O interessante aqui são as três características que definem a jurisdição. Primeiro, a imparcialidade. O juiz não pode, de jeito nenhum, ter interesse no resultado. Segundo, a criatividade. O juiz não só aplica a lei, mas constrói a solução para aquele caso específico. E terceiro, a definitividade. Depois que a decisão é final, o que a gente chama de trânsito em julgado, nenhum outro poder pode ir lá e mudar o que foi decidido. E essa citação do jurista Fred Didier Jr. resume tudo perfeitamente. Sem um julgador que seja um terceiro, ou seja, alguém de fora do conflito e que não tenha interesse nenhum no resultado, simplesmente não dá para falar em jurisdição. É a base de toda a confiança que a gente tem no sistema de justiça. Beleza. Agora que a gente já entendeu o que, vamos passar para o quando. Em que situações a justiça brasileira tem de fato o poder para processar e julgar uma ação? A regra geral, que está lá no artigo 21 do Código de Processo Civil, é bem lógica. A justiça brasileira pode atuar se o réu mora aqui, não importa se é brasileiro ou estrangeiro. Também pode atuar se a obrigação, tipo entregar um produto, tinha que ser cumprida aqui no Brasil. Ou se o fato que deu origem ao processo, tipo um acidente, aconteceu em solo brasileiro. E claro, se uma empresa estrangeira tem uma agência ou filial por aqui, ela também responde na nossa justiça. Aí o artigo 22 vai um pouco além e traz uns casos especiais, geralmente para proteger quem é mais vulnerável na história. Por exemplo, numa ação de alimentos, o que conta é onde mora a pessoa que precisa receber a pensão. Nas relações de consumo, voltando para o nosso exemplo da compra online, a justiça brasileira pode julgar se a pessoa consumidora mora no Brasil. E claro, a jurisdição brasileira também vale se as próprias partes, num acordo, decidem que a briga vai ser resolvida aqui. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. Porque existem situações em que a discussão não é se o Brasil pode julgar, mas sim que só o Brasil pode julgar. É o que a gente chama de competência exclusiva. E essa é uma ideia muito forte. Aqui, a soberania do país fala mais alto. Nenhuma decisão de um tribunal estrangeiro sobre esses assuntos vai ter qualquer validade aqui no Brasil. O artigo 23 é bem direto. A justiça brasileira tem exclusividade total em 3 áreas principais. Primeiro, qualquer tipo de briga sobre imóveis que ficam em território nacional. Segundo, inventários e partilhas de bens que estão aqui, para garantir o controle sobre o patrimônio dentro do país. E terceiro, a divisão de bens que estão no Brasil depois de um divórcio. Nesses casos, não tem conversa. A soberania nacional prevalece e a palavra final é sempre da justiça brasileira. Bom, isso tudo leva a gente a uma pergunta bem natural. O que acontece quando o mesmíssimo caso está sendo discutido em 2 países ao mesmo tempo? Essa dúvida faz todo o sentido no mundo globalizado de hoje. Se alguém entra com uma ação lá fora, isso impede que a mesma ação seja aberta aqui no Brasil? E a resposta, segundo o artigo 24, é não. Um processo correndo num tribunal estrangeiro não impede a justiça brasileira de analisar a mesma causa.
São sistemas que correm em paralelo, de forma independente. A decisão de um não obriga o outro, a não ser que exista algum tratado internacional específico entre os países, claro. E para a gente fechar, vamos ver a principal situação em que a justiça brasileira, mesmo podendo julgar, acaba não fazendo isso, que é quando as próprias partes envolvidas no conflito escolheram um caminho diferente. O nome disso é cláusula de eleição de foro. É super comum em contratos internacionais. As partes já combinam, ali no papel, que qualquer briga que surgir no futuro vai ser resolvida nos tribunais de um país específico. É um jeito de evitar essa dúvida sobre onde entrar com a ação. E esse slide aqui ilustra perfeitamente a regra e a exceção. Se existe uma cláusula válida escolhendo um foro estrangeiro, a justiça brasileira, em geral, sai de cena e não julga o caso. Mas, e aqui está o pulo do gato, essa cláusula não vale nada se o assunto for um daqueles de competência exclusiva que a gente viu, como a disputa por um imóvel no Brasil. Nesse cenário, a soberania brasileira passa por cima do contrato. Então, vamos amarrar as ideias principais de hoje. A gente viu que jurisdição é um poder soberano do Estado de dar a palavra final. A nossa lei define direitinho quando os tribunais brasileiros podem agir. Existem casos que são intocáveis, de competência exclusiva, onde só o Brasil pode decidir. E, por fim, a escolha das partes num contrato pode sim afastar a justiça brasileira, desde que não esbarre nesses casos de soberania. E para terminar, fica aqui uma reflexão. No mundo cada vez mais digital, com transações que acontecem no espaço virtual, sem um território físico definido, como é que essas regras que foram pensadas para o mundo territorial vão evoluir? Esse é, sem dúvida, um dos grandes desafios para o direito no século XXI.